Síntese do profeta Isaías, o item 20, profecia contra o Egito. Estudando Isaías, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 25. O versículo 22 diz: e ferirá Yahvé aos egípcios e os curará. Veja que interessante, quando você lê esse texto, você já pensa o seguinte: essa profecia não pode se cumprir nos dias de Isaías, nem nos dias de Jesus. Essa profecia tem que ser futura, tá bom? Hoje, o Egito, acreditem, é uma das maiores testemunhas da Bíblia no mundo. Os achados arqueológicos que estão aparecendo no Egito, né, se vocês procurarem na internet, existem muitas hipóteses sobre quem foi o faraó do Êxodo. Então, o Egito, ele, por ter sido um império muito poderoso, ele deixou muitas obras escritas, assim como os assírios também. Isso tem ajudado muito a identificar fatos da história bíblica, tá ok? O comentário do livro diz: o Egito era um grande símbolo de paganismo no mundo antigo. Eles adoravam desde o peixe do rio até os animais do campo e as estrelas. Até o rio Nilo era um deus para os egípcios, né? Tanto que os faraós, eles levavam barcas para dentro das pirâmides ou para dentro dos seus sepulcros, porque eles acreditavam que para ter a vida eterna, eles deveriam subir o rio Nilo, tá bom? Para se tornarem deuses. Então até o rio Nilo era adorado, e por isso o rio Nilo também, como Deus para os egípcios, ele foi atingido com a praga que as águas se transformaram em sangue. Prosseguindo, apesar do Egito não ser a grande potência do mundo nos dias de Isaías, eles tinham causado muitos males aos reis de Judá. Né? Se você ler 1 Reis 14, 25 e 2 Crônicas 12, capítulo 2, o Egito ele foi o responsável pelo primeiro ato de enfraquecimento do reino de Israel. Por quê? O reino do norte, onde estava Jeroboão I, ele havia habitado no Egito, então ele era amigo do faraó. Então, esse rei do Egito, que você lê aqui em 2 Crônicas 12, 2, ele não atacou o reino do norte. Ele só atacou o reino do sul, onde estava Jerusalém. E diz que ele invadiu Jerusalém, tá bom? E ele levou todo o ouro do templo, ou seja, a riqueza de que Salomão havia acumulado, ele levou tudo. Veja, eu vou ler 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 2, e alguns versículos seguintes também. Ele diz: pelo que sucedeu no ano 5º do rei Roboão, ou seja, Roboão substituiu Salomão. 5 anos depois, vem o rei do Egito para atacar Jerusalém, tá bom? Então, no ano 5º do rei Roboão, que Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra Yahvé, com 1.200 carros e com 60.000 cavaleiros. Esses carros, lembrar, são aquelas bigas, né? Aquelas peças de madeira onde vinha ali, às vezes, uma pessoa normalmente guiando os cavalos e 1 ou 2 arqueiros, tá bom? Jogando flecha nos inimigos. O exército egípcio foi um dos originadores desse carro de guerra. Então, com 1.200 carros e com 60.000 cavaleiros, e era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, tanto de líbios como suquitas e etíopes. E é claro que os egípcios, até para manter todas aquelas edificações, eles viviam de roubar os povos em volta, né? Etíopes, vários povos da África onde tinha ouro, o Egito dominava, e o ouro deles, na verdade, passava a ser do Egito. E como todos sabiam que Salomão deixou uma grande riqueza, eles atacaram. O versículo 4 ainda diz: e tomou as cidades fortes que Judá tinha e veio a Jerusalém. Então é interessante que vai chegar um profeta chamado Semaías, tá bom?
que ele repreende Roboão e os príncipes de Judá. Isso está no versículo 5, né? Dizendo, assim diz Yahvé, vós me deixaste a mim, pelo que eu também vos deixei nas mãos de Sisaque. Aí vai ocorrer um arrependimento, tá bom? E é interessante que o rei corrompido, ele diz, Yahvé é justo. Ou seja, nós pecamos. O profeta volta e fala, olha, já que vocês se arrependeram, vocês se humilharam, eu não vou deixar Sisaque destruir vocês, mas vocês vão se tornar servos de Sisaque, para que vocês saibam a diferença entre me servir e servir um opressor, tá bom? Isso está no versículo 8, tá bom? Então, diz que ele levou tudo, no versículo 9, diz que ele tomou os tesouros da casa de Yahvé e os tesouros da casa do rei, levou tudo e também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera. Tudo que tinha, ele levou. Então, o rei do Egito, ele foi assim o princípio, né, do sofrimento do reino de Israel, o princípio do início da pobreza. Bom, prosseguindo em Isaías capítulo 19, no versículo 2, ele diz o seguinte, porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. Ou seja, Deus enviaria então uma confusão entre os egípcios, tá ok? Mas depois, por fim, ele anuncia um futuro glorioso para o Egito, para a Síria e para Israel. Nesse momento, os dois grandes inimigos eram Egito e a Síria, tá bom? Existiam também os sírios, as tribos do norte, mas Deus anuncia um futuro glorioso. Ou seja, esse futuro não se cumpriu até hoje. Essa profecia de Isaías não se cumpriu até hoje. Veja o versículo 21 do capítulo 19. Vou ler o versículo 21 e o versículo 25. E Yahvé se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão a Yahvé. Como eu disse, até hoje isso não se cumpriu. E essa já é uma profecia para o reino do Messias. Veja como é complexo o livro do profeta Isaías. Você está lidando com um fato histórico lá dos dias de Isaías, 700 anos antes de Cristo, e de repente ele fala do futuro, tá bom? Já se passaram aí cerca de 2.700 anos. E Deus prossegue. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos a Yahvé, e os cumprirão. Versículo 25. Porque Yahvé dos exércitos os abençoará, dizendo, bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Então nós estamos falando de Egito, um povo descendente de Cã. Vamos lembrar que Cã foi aquele homem que riu da nudez do seu pai e foi amaldiçoado junto com seu filho Canaã, onde Abraão vai habitar no futuro, né? E os assírios, quem eram os assírios? Era uma mistura de semitas, aqueles que temiam a Deus, com o Egito, que é um símbolo do mundo. Por que era uma mistura? Porque Nimrod saiu do Egito, foi habitar no meio da Mesopotâmia, fundou uma cidade chamada Babel. Ali ele fundou um império e também fundou Nínive. Toda aquela região ali foi dominada por ele. Tanto que Deus teve que tirar Abraão de lá. Abraão vivia em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era uma região dominada pela Babilônia. Caldeus é um outro nome também aplicado aos babilônios. Por que Deus tirou Abraão de lá? É assim como uma ironia, né? Porque Abraão habitava onde estavam os semitas, os homens tementes a Deus, que estavam tão corrompidos. Deus tirou Abraão dentre os semitas e o levou para habitar na terra de Canaã, onde estava o povo amaldiçoado, porque Deus amaldiçoou Cã e seu filho Canaã. Pelo que nós vemos, Canaã participou daquele ato do seu pai, Cã. Deus tirou então Abraão do meio do povo de Deus, só que corrompido pelo mundo, corrompido pelo Egito, e o levou para habitar em Canaã, um povo que realmente era corrompido e amaldiçoado, tá bom? Então Deus tirou Abraão dos falsos crentes, vou chamar assim,
e o levou para habitar no meio dos feiticeiros, mesmo declarados, né, hereges.